Fala galera, aqui é o J Lima do canal Pobre Investidor. Bora para mais um vídeo. Galera, vamos falar hoje um pouco, acho que um dos melhores fundos imobiliários de logística, né? Que acho que é o BTLG. Eu não tenho ele na carteira, né? Mas eu vou sempre seguindo para ver se aparece oportunidade de compra, né? Nesse fundo, tá? E vamos dar uma passadinha nele aqui, nesse fundo, para ver como é que ele tá, ok? Galera, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Ajuda muito, mas muito a fortalecer o canal. E bora pro vídeo. Então, galera, o BTLG fechou aqui em R$ 102,50. Dividend yield dos últimos 12 meses. Aqui de 9,17 e o VP aqui tem em 1. A liquidez dele muito boa, em torno de 22 milhões em negócios por dia. Tem uma variação de 23% nos últimos 12 meses, ok? Descendo mais um pouquinho aqui, tem as características do fundo, né? Fundo de tijolo. Número de cotista, como o investidor geralmente é muito atrasado, né? Então não sei ainda quanto que tá, tem que checar depois para eu ver se ainda mantém isso aqui, ok? Mas ele vem crescendo o número de cotistas. Aqui por enquanto 438 mil, mais de 438 mil cotistas, né? O valor patrimonial dele 102,92, portanto está no valor patrimonial dele. Então é um fundo agora que já está atualizado, é um fundo agora de mais de 5 bi, né? Em torno de 5 bi e meio. Então é um fundo bem, passa um fundo a ser um fundo bem robusto agora, né? Então, mas é aquele negócio, né, galera? A gente imagina, um fundo de 5 bi, igual a GLG, né? Um baita fundo. Ele deve pagar bem, não paga, é 79 centavos por cota, né? E ficar atento ainda, né? Que esses fundos, tem todo fundo de tijolo tem uma pegadinha aí eu particularmente detesto, tá? Então, ele é mais seguro na carteira? Sim, é mais seguro, mas não vale muito a pena, tá, galera? Não vale muito a pena, porque assim, é seguro assim, entre aspas, né? Porque tá em renda variável, né? Então, de repente ele desaba e você começa a ficar com medo, vende do prejuízo, é aquele negócio. Isso aqui é um negócio bem para longo prazo, tá? Agora, ele cabe numa carteira? Sim, ele cabe numa carteira. Eu pretendo futuramente colocar esse fundo na minha carteira, mas só se ele me der oportunidade para compra, tá? Senão eu não coloco. Então, a minha posição é bem crítica mesmo, né? É para todos os fundos, tá? Então, alguns eu coloco na minha carteira, outros eu não coloco. Só coloco se tiver oportunidade, ok? A pessoa fala, não, mas você tem que investir, que é para você atingir sua liberdade financeira, tal, esse negócio. Galera, mas é assim, eu não vejo muita vantagem, sendo que você tem outras coisas mais interessantes no mercado, né? Então, não vejo muita vantagem, né? A minha carteira, por exemplo, ela tem um fator risco, ela é mais elevado, tá? Eu tenho que correr um pouco mais de risco, tá? O risco dela é bem pouco mais avançado, mas ela rende bem, tá? Uma carteira que ela está rendendo bem por enquanto, não tenho nada a reclamar, ok? E esse fundo você já vê aqui que já vem perdendo aqui do CDI. Lógico, o CDI é difícil de bater, né? Então esse fundo aqui, provavelmente se você aumentar aqui para 5 anos, piora mais ainda a situação, né? Então faz muito tempo ali que ele não passa o CDI, né? Isso aqui já é bem visível mesmo. Aí falou, não, mas é um bom fundo? É um bom fundo, é um excelente fundo, é um fundo bem administrado, tá? Mas tem algumas particularidades que você tem que entender. Vamos descendo aqui que de repente você vai pegando alguma coisa. Você vê que o yield dele aqui, tá vendo? Já é 0,77 ao mês, né? A gente vai falar, não, mas tá bom, tá um yield de 9% ao ano. Galera, fundo, renda variável, precisa pelo menos aí pelo menos 1% ao mês, né? Caso contrário, não tem negócio, né?
É a mesma coisa, é as ações, né? Não, eu vou comprar uma ação tal, 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 mas ela tá boa para comprar. De repente não tá, de repente a ação tá no topo lá, né? Não adianta nem colocar em carteira que você vai chorar depois, né? Então, bora descendo. Mas um pouquinho os dividendos que ele vinha pagando é sempre isso aqui, ó. Ele vinha pagando aqui 78 centavos, tá? Agora que subiu para 79, né? Você vê que a pessoa, mas os dividendos vão aumentando ao longo dos anos. Vai, galera, mas não é essas coisas não, tá? Vai aumentando pouquinha coisa, uma vez no ano e é complicado, tá? Não é bem simples assim não. Então, fundo de rolo é um fundo que é para você colocar na carteira. Ela pode fazer parte da sua carteira, mas não é uma coisa assim para você colocar muito ativo de tijolo na carteira. Não vejo muita vantagem não, tá? Então, bora descer um pouquinho no relatório gerencial dele. Lembrando que esse relatório gerencial, galera, é de dezembro, tá? Então, nós vamos dar uma passadinha aqui no relatório para o vídeo não ficar muito longo. Que aqui na frente vamos fazer uma análise gráfica dele só para você ter uma noção a noção de preço, né? Você vai dar uma olhada aqui e vai dar uma olhada também você vai dar uma olhada também no gráfico também para você ver o comportamento dele, né? Você vai ver o comportamento aqui e no gráfico também. Então, aqui no comentário do gestor, galera, o BTLG conta com 34 imóveis, né, totalizando 1,4 mil metros quadrados, né, de área bruta locada. Aproximadamente 92% dos ativos estão localizados no estado de São Paulo, principalmente no mercado logístico do país. São Paulo é o principal mesmo mercado do país, não tem jeito, né? Então é uma boa localização na realidade, tá? O portfólio mantém uma vacância financeira de 3%, tá? Então é um fundo tranquilo. O resultado de dezembro distribuiu 79 centavos por cota, o que representa um dividendo anualizado de 9%, com base no preço do fechamento do mercado de novembro, tá? Então você vê que é só isso, tá? Você vai esperar, vai pagar um dividendo aí de 90 centavos, tá? Não vai, tá, galera? Isso pode acontecer, mas vai demorar muito, tá? A não ser que ele faça uma venda, faça uma distribuição de uma vez aí de um dividendo, mas isso não acontece, tá? Então, é assim, é a minha opinião em relação a esses fundos, porque eu já vou passando aqui, já vou fazendo a minha crítica também, né? Em relação a muita gente que vai montando a carteira e comprando a qualquer custo, né? Isso não funciona. Você tem que buscar preço, tá? O que manda é preço. O resto é só resto mesmo, não tem muita conversa não. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que não você vai falar esse tipo de coisa assim, não gosta. Às vezes a pessoa é apaixonada pelo fundo, né? Você fala alguma coisa assim, o pessoal não gosta. Mas eu sou bem crítico porque eu já passei por isso também. Aqui ele fala da emissão, né, da 15ª emissão de cotas, né? Teve uma boa captação aqui, 450 milhões, né? Então foi passou ali, o fundo passou um patrimônio agora líquido de 5,5 bi, né? Que a gente já até falou lá atrás. Então cresceu muito esse fundo, tá? A demonstração de resultado do fundo aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é um negócio que é bem interessante, então fica atento aí, tá? Nesse aqui, galera, você coloca só a receita do fundo, tá? Ah, ela mudou alguma coisa? Não, continua a mesma, tá? Bem estável a receita dele, tá? De outubro, tá vendo aqui, de setembro, que o relatório dele manda completinho, tá? Bem interessante, mostra bem certinho mesmo. Vem as despesas, né, do fundo e aqui o resultado, tá? O resultado do fundo. Então aqui em novembro ele gerou aqui um pouco mais de 34 milhões, tá? Então presta atenção aqui, ó. Isso aqui ele gerou 68 centavos por cota, tá? Então fique atento nisso aqui. Aí muitas vezes falam, por que esses fundos não estão subindo de preço, tal?
É justamente por isso, galera, porque assim, você vê a bolsa explodindo, né? Então a pessoa tem muita oportunidade de comprar ações, tá? Comprar ações. Renda fixa lá em cima, né? Você vai pegar o seu dinheiro e colocar aqui? Não, mas quando a renda fixa baixar, aí vem aquele negócio lá. Galera, a renda fixa no Brasil, ela é alta o tempo todo, não tem como, tá, mudar isso aqui. Essa, infelizmente, é uma realidade do brasileiro. Isso aqui é o brasileiro que escolhe esse tipo de coisa, tá? Então, ela é alta o tempo todo. Toda vez que tentaram baixar, né, a taxa Selic, a inflação sobe logo em seguida, porque o governo não tem outro plano. Isso aqui não é da agora, não. Isso aqui já vem lá de trás, tá? Isso aqui eu já vivi isso aqui muitas vezes. E parece que depois dá um reset, tá? Aí volta tudo, aí começa. Não, agora vai. Volta tudo de novo. É assim que funciona. Toda vez que baixa, é um período de tempo muito curto, né? A inflação logo volta a correr solto. E se não for a taxa de juros, não tem como segurar, né? Agora mesmo você vê o Banco Central agora do aliado, né? É aliado agora. E mesmo assim ele não baixa, porque o cara não é doido. Ele conhece de economia, tá? Não é igual o ministro da economia do país, que não conhece nada de economia, na verdade, né? Mas o cara que está no Banco Central lá, ele conhece, ele sabe que se ele baixar, quando começar a baixar, ele sabe que vai ser um desastre, né? Então, e arrebenta o país, destrói o país. Então não vai fazer isso, né, galera? Então é só isso que eu estou querendo colocar. Então a distribuição dele aqui, tá? Foi 30, mais de 38 milhões. E aí gerou 79 centavos por cota. Então ele colocou uma graninha em cima aqui para gerar esse tipo de coisa, né? Para gerar esse dividendo, tá? Então, e é assim, todos eles são assim. O HGLG é assim, a HGLG ele tem uma reserva. E a reserva dele já caiu muito, né? Então tem que ficar ligado nisso aí. Os fundos de opção assim também gera muito baixo, é um dividendo muito baixo. Alguns conseguem fazer negociações, vender um ativo, vender outro, e isso vai gerando caixa também para eles, né? Vai tendo lucro e eles vão distribuindo aos pouquinhos esse lucro para não mexer muito no dividendo, né? Porque senão arrebenta com o fundo, daqui a pouco o fundo desaba, né? Totalmente. Mas a pessoa fala, mas o fundo, como é que ele sobe, né? Como é que ele sobe, a cotação dele sobe? Só porque não depende da gente. Para uma cotação subir, não depende da gente, né, galera? Depende, simplesmente do mercado. O mercado está naquela euforia, todo mundo comprando a qualquer custo, ele vai subir realmente, tá? Aqui é a composição dos resultados dele, vamos passar rápido aqui. Aqui ele coloca que ele supera o CDI, mas não é isso não. Vocês viram no investidor 10, não é bem isso aqui não. Tá longe, tá? Histórico de dividendo dele aqui é interessante, tá bom? Ó, aqui, janeiro de 2025, 78 centavos, tá? Então, janeiro de 2025. E agora, janeiro de 2026, 79, tá? Um centavo, tá? Ele colocou no guidance daqui que ele vai pagar aqui em torno de 79 centavos, de 78 a 84 centavos. Mas vai continuar pagando esse 79, tá? Por enquanto é isso, não vai mudar esse negócio não. É só isso aí mesmo, ok? Evolução dos dividendos. Aqui é bem visível, tá? 2018, né, para 2019, o cara fala, subiu legal. 2019 para 2025, era 40 centavos para quase 80, né? Aí fala, não, dobrou. Galera, olha o tempo, né? Mais de 5 anos. Não faz sentido, né? É um dividendo muito baixo, tá? Muito baixo. Infelizmente. É um bom fundo, eu pretendo colocar em carteira, se me der a oportunidade, tá? Tem vários fundos que eu já coloquei até um tijolo na carteira também, mas está limitado porque depende do preço, né? Para ir comprando mais cotas. Se o preço não tiver interessante, eu não compro. Eu prefiro ir colocar na renda fixa, né? Lembrando que renda fixa é investimento, tá? Muita gente acha que investir é só fundos imobiliários, para eu ter uma renda passiva. A renda fixa é investimento, só lembrando disso, tá? As ações também são investimento, não esqueça também. Então você vê que tem uma gama enorme. Quer investir em Bitcoin, está num preço bom? Interessante, tá?
Então é assim que funciona, tem muitas oportunidades para você fazer a sua renda, não tem que ficar preocupado não, ok? Não, mas se eu não me dedicar muito nos fundos imobiliários, eu não vou ter minha renda passiva. Você vai ter sua renda passiva sem nenhum problema, tá? Não tem problema nenhum. Você vai ter sua renda. É só você seguir os aportes, seja aqui nos fundos imobiliários, seja em ações, ou seja na renda fixa. E a renda fixa, ela é a janela, tá? A janela ali é o seu porto de oportunidades, né? Ali que você vai ter a grana se o mercado desabar, fizer uma correção, você tem grana para você comprar em preço excelente. Eu comprei alguns fundos aqui com preço fantástico, tá? E fundo de papel, só para você ter uma ideia que o pessoal fala que não valoriza e valoriza, tá? Agora depende de onde você vai comprar. Se você comprar lá no topo, vai passar mais uns 10 anos para você valorizar, ou talvez nem isso aconteça, tá? Então fique atento com isso, ok? O perfil dele é logístico, 95% logístico, tipo de contrato típico 66% e atípico 34%. Então aqui ele é o IPCA, tá? E um pouco IGPM. Ok. Vacância dele baixíssima, tá? Então 3% aqui, fechou novembro 3% também. Muito bom, fundo bem administrado. Então, 45% logístico aqui, varejo 14% e assim por diante. Tem o segmento dele, ok? Então os locatários aqui também são bem interessantes. Unilever, tem, todo mundo já conhece a Amazon, BRF, todo mundo já conhece esses locatários dele, Mercado Livre, tá? Então vencimentos, né? Vencimentos aqui 15%, né, dos contratos, está aqui em torno de 5 anos, tá? E esse em 2026 só apenas 15%, 2027 15%, 2028 18%, só em 2029 que 51% do portfólio dele vai ter tem vencimento de contrato. E as revisionais aqui, 28% aqui em 2026, 29% em 2027, 15% em 28% e 29% 28%. Certo? Ele mostra também a localização dos imóveis também, que é um raio aqui de 60 quilômetros da cidade de São Paulo, tá? Uma boa parte é tudo em 30 quilômetros. Então o fundo tem os imóveis top, tá? Muito bem localizado, estratégico, é bem... Isso aqui é uma joia rara realmente. A quantidade de imóvel, tem bastante imóvel, tá? Tem muito imóvel. Alguns imóveis que já foram vendidos, tá? E aqui a alavancagem do fundo também, tá? Que é a alavancagem tranquila, tá? Tranquila. Que 2025, 126 milhões aqui, né? Que depois vai caindo e assim por diante. Vai 90 milhões, 57, é decrescente, tranquila a alavancagem do fundo sem nenhum problema. Um fundo bem administrado. Aqui tem alguns cronogramas de alguns eventos que aconteceu, né? Venda de ativos, alguns recebimentos, a emissão também, né? Que foi uma baita emissão também. Algumas aquisições. É isso, é um fundo, não tem muito, né? Os imóveis dele é tudo classe A, tá? Uma coisa bem bacana mesmo, né? Eu acho bem interessante. Gosto muito desse fundo aqui. Só não tenho ele em carteira ainda porque não me deu oportunidade ainda, ok? Vamos dar uma passada aqui no gráfico dele, tá, galera? Aqui, o análise gráfico dele, esse fundo não é um fundo muito antigo, tá? Esse fundo aqui começou em 2020, ali, 2019. Então não é um fundo. Estou no gráfico mensal aqui que fica melhor para a gente fazer se baixar muito o tempo gráfico aqui, é só oscilação o tempo todo, né? Então não dá para a gente ver muita coisa. Então, galera, nesse ponto aqui, ele teve a queda, né? Aconteceu a correção, né? Do IFIX, né? E essa queda aqui foi bem elevada, tá? Uma queda muito bem elevada. Ele fez o topo histórico dele aqui, tá? E desabou. Então aqui ele já estava no preço de 82 centavos. Então muita gente comprou ele aqui nos 82, nos 84. Então a linha de suporte dele, né? Ele até rompeu um pouquinho, mas tá na região, tá? Ou para cima, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, tá na região. É região de compra, tá? Isso aqui.
Então muita gente comprou, tá aí, e fez uma excelente compra, tá? Então ele subiu agora, chega em resistência, não tem jeito, tá? Chega em resistência que não adianta, dá a paradinha mesmo para tomar fogo, para ver para que lado que vai andar, né? Se vai descer ou vai subir. Então não tem jeito, quando chega nessas resistências dá aquela brecadinha mesmo. Mas é um fundo aqui que ele pode superar aqui também, né, galera? Pode superar aqui e começar a andar mais, tá? A subir mais. O que amarra ele também, a taxa Selic também atrapalha ele também, que é uma taxa Selic muito elevada. Dividendos também atrapalha muito ele, né? Se tivesse pagando um dividendo ali bem legal mesmo, duvido que ele estaria nesse valor aqui, né? Esse fundo já está mais de R$ 20, tá? Então, é dividendo muito baixo, atrapalha também. O pessoal não vai comprar mesmo, né, galera? Não tem outros fundos pagando muito melhor, então as pessoas não vão comprar. Só lembrando, toda vez que vai subindo, tá? O dividendo vai caindo. Por que ele vai? Ele não vai caindo de valor, tá? Não é questão que ele vai para 79, depois vai para 78, não é assim que funciona. O dividend yield dele vai caindo. Por quê? Se você pegar o valor dele pelo valor da cota, né? Daqui a pouco ele tá com um rendimento aí mensal ali de 4%, tá? Então, é bem isso, tá? Então, conforme ele vai subindo, vai ficando difícil de você aportar, né? Não tem como você aportar. Esse fundo aqui, se fizer aquela correção, tá? E vir buscar esses patamares aqui, excelente. Eu entraria nele também, tá? Porque hoje, as próximas quedas eu vou estar mais preparado. Essa aqui eu não estava muito preparado, não tinha grana em caixa. Então fui aportando o máximo que eu podia, mas no dia que tiver uma correção, eu vou estar pronto para fazer uma boa aquisição, ok? Então é isso, o fundo é ruim? Não, o fundo é excelente, o fundo. Agora, precisa de preço, né? Não tem muito o que fazer, ok? Vamos dar uma passadinha, galera, aqui no IFIX, para a gente saber para onde que o IFIX está indo, porque está subindo pra caramba, né? Todos os ativos estão subindo. A minha carteira, galera, só para você ter ideia, começou a ficar no verde, né? Porque era no vermelho o tempo todo, uma coisa que era bem agoniada mesmo. Lógico, tem alguns ativos que caíram muito, né? Ações também, eu tenho o Banco do Brasil que desabou muito, mas o Banco do Brasil recupera futuramente, né? Não tem nenhum problema. Estatal, porque estatal é assim mesmo, o peso estatal não é fácil não, tá? Então todas as estatais é complicado. É difícil de lidar, ok? Então o IFIX aqui, galera, vamos dar uma passadinha dele aqui. Galera, o IFIX, o gráfico aqui, ele é salvo, tá? Então esse gráfico aqui eu fiz uma projeção e a pessoa fala, mas você quer adivinhar o topo? Não estou adivinhando o topo, tá? Eu faço a projeção e eu tenho que acreditar nessa projeção, tá? Não tem outro jeito. Por que eu tenho que acreditar nela? Porque assim, essa projeção aqui, é assim, eu não tenho mais nada daqui para cima, tá? Por exemplo, se eu estava nesse ponto aqui, eu consigo calcular mais ou menos por quê? Porque aqui eu já tenho topos, né? Se eu for voltar aqui o IFIX, aqui eu tenho topo aqui em cima, por exemplo. Então, eu sei que eu comprando aqui, o ativo futuramente ele pode buscar esse topo aqui, ele tem um alvo para buscar. Tanto é que veio, né? Se você for analisar aqui, topo histórico aqui do IFIX, ele veio buscar, certo? Então, demorou um certo tempo, demorou, sobe e desce, mas buscou, tá? Então, aí eu tenho uma referência, eu sei que se o ativo tiver uma tendência de alta, ele vai lateralizar por um tempo, mas ele vai buscar esse alvo. Isso aí é certeza, tá? É certeza, a não ser que aconteça um desastre, tá? Mas é assim que funciona. E primeiro você tem que analisar, fazer a análise gráfica, né, galera? O pessoal fala, não é besteira o pessoal fazer análise gráfica, tentar ficar adivinhando as coisas. Aqui você não tem que adivinhar nada, galera. Aqui é a única coisa que você vai comprar um ativo, você tem que saber disso aqui, ó, presta atenção. É só isso que eu preciso saber, galera. Ó, é só isso, tá? Então é isso aqui que eu preciso saber. Esse gráfico está apontando para onde, né? Está subindo, está em tendência de alta o tempo todo. Então eu sei que a longo prazo, qualquer oscilação que dá, eu tenho que aportar. Eu tenho que aportar forte, tá? Mas eu não posso comprar em máximo, em topos, tal. Não posso fazer isso, tá? Tem topos, os topos aqui, ó. Aqui aconteceu um topo aqui, ó. Eu não posso ficar aportando aqui porque eu sei que pode ter uma correção. Mas se não tiver, ter nenhum problema não. Eu já comprei, estou comprado, tá? Então vai só valorizando. Para mim não tem essa pressa.
tá? Então aqui é a mesma coisa. Eu estou calculando que se ele chegar, ele entrar nesse setorzinho aqui, tá, ó, começar a chegar velhinhas aqui, ó, chegar velhinhas por aqui, chegar velhinhas por aqui, eu sei que ele pode gerar uma vela aqui, se dá algum sinal de fraqueza e fazer uma correção. Já pensou se bate nesses pontos? Que a projeção que eu fiz aqui ela para bater aqui nos 3.980, tá? Quase 4.000 ou até 4.000, tá? O primeiro ponto que ele pode atingir é 3.850, tá? Esse aqui ele vai buscar, tá? 3.850 ele vai buscar sem nenhum problema. A partir desse ponto, esse aqui é o máximo que foi colocado na projeção. Nesse ponto aqui pode fazer uma correção. E se fizer essa correção, né? Vai que ele faz uma correção. Se fizer uma correção, provavelmente pode buscar esse ponto aqui, ó. E é uma baita correção, tá? Se fizer isso aqui é uma correção muito forte. Então você vai ter uma ótima oportunidade, né? O cara fala, mas e se ele não fizer a correção? Não tem nenhum problema, pode deixar ele subir, galera. Deixa subir, não tem nenhum problema. Porque se ele começar a subir muito aqui, tem outras projeções que eu posso fazer desse ponto aqui embaixo, tal. Posso fazer desse ponto para cima, então vai jogar lá para cima, é outro ponto que eu tenho que ficar atento. É só isso, eu não estou tentando adivinhar nada e nem vou tentar adivinhar nada, eu só fico atento nas projeções que pode acontecer isso, né? Então se tem uma região que é possível de ter uma correção, então eu tenho que seguir, tá? Eu tenho que seguir essa projeção, então não tem o que fazer. É exatamente isso, por quê? Porque pode me abrir uma janela de oportunidade igual abriu aqui, ó. Já pensou, você pega todo o seu dinheiro e investe tudo aqui, ó, nesse ponto aqui. Você fez o que aqui embaixo, né? Nada, você ficou assistindo, né? Preço muito barato e agora você está querendo comprar, né? Aqui em cima. Quer dizer, não tem lógica, não faz sentido. Então o que manda é preço, ok? E ficar atento nessas janelas. Vou dar uma passada aqui no Ibovespa também. Eu fiz uma projeção, é fixa também, tá? Essa projeção. Então a projeção do Ibovespa, buscar o que os primeiros 180 mil pontos, tá? Esse aqui ele vai alcançar, tranquilo, vai buscar. Essa é a primeira projeção. A segunda é esse 210 mil pontos, tá? Então essa é a segunda projeção. O problema é que ele está muito esticado, muito distante da média móvel. Então se ele subir, o Bovespa vem aqui, começa tá subindo. Então, vai subindo. Você concorda que é um ponto muito distante, né? Então esse ponto aqui, só para você ter uma ideia, seria o ponto para uma correção, tá? Então se ele subir até esse ponto aqui, isso aqui seria um ponto, uma correção, que seria uma baita correção, tá? Então não adianta, vamos comprar ações agora, vamos comprar. Claro, tem algumas ações que nem dá para comprar, está tudo topo, né? Algumas já estão chegando no topo, né? Já estão chegando nos topos aí também. E o que é topos? É região de venda, né? É região que até a diretoria da empresa vai vender as suas também, né? Deu um lucro do caramba, os caras vão vender, vende tudo, tá? Então é isso que tem que ficar atento, né? Aí a pessoa vai lá, o pessoal vende, desaba o ativo e a pessoa fica lá reclamando, né? Que está dando prejuízo, né? Então ficar atento, o que manda é preço. E se precisar você fazer uma venda, não tem nenhum problema, pode vender, né? Se você vê que vale a pena fazer essa venda, sem problema. Okay? Lembrando, não dou indicação nem de compra nem de venda, porque também não é o meu papel. Eu estou passando só uma ideia para você enxergar outras coisas também, né? Não ficar só aquilo que o pessoal fica falando, né? Vamos encher meu carrinho. Não é bem assim que funciona, não vejo por aí. Eu vejo oportunidade, tá? Se tiver oportunidade, pode comprar sem medo, ok? Galera, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda muito a fortalecer o canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.